Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime, e como a grande maioria das pessoas solicitaram aqui na comunidade do canal que eu falasse de Otome Game, estou aqui falando de Otome Game, as primeiras impressões. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, e este vídeo é no modelo de todos os outros de primeiras impressões, que é eu vou dar uma contextualização do anime e do que está por trás do anime, depois eu vou assistir e dar as minhas primeiras impressões. Então vamos lá, Otome Game no Hametsu Flag Shikanai Akuyaku Reijou Nitensei Shiteshimata. Meu Deus do céu. É a única obra do autor Satoru Yamaguchi. A web novel foi lançada em 2014 e ainda está em andamento, e a light novel foi lançada em 2015 e conta com 9 volumes. A adaptação em mangá conta com 4 volumes e é publicada na revista Shoujo Monthly Comic Zero Sum. A light novel não tem resultados comerciais relevantes, mas o mangá já conseguiu ranquear uma vez durante uma semana nos mais vendidos com seu segundo volume em outubro de 2018, e isso para um mangá com 4 volumes é um ótimo resultado, ou seja, 25% do que foi publicado ranqueou, é bastante coisa. A sinopse: depois de bater forte com a cabeça, a filha do Duque Claes, Katarina, de repente recorda todas as memórias de sua vida passada, a de uma adolescente japonesa. Pouco antes de sua morte prematura, essa garota se lembra de jogar um jogo Otome, que é exatamente como o mundo em que está vivendo agora. Ela agora é Katarina Claes, a antagonista do jogo Otome, que perseguiu a protagonista até o fim. Conhecendo todos os resultados possíveis do jogo, ela percebe que todas as rotas possíveis terminam com Katarina sendo assassinada ou exilada. Para evitar esses futuros catastróficos, ela tem que usar o seu conhecimento do jogo e suas próprias artimanhas, começando com o rompimento desse noivado com o príncipe. Katarina sobreviverá enquanto caminha por este mundo. Descubra nesta Hong Kong harém reverso liderada pela vilã favorita de todos. O estúdio é o Silverlink, e eu sempre faço grandes críticas ao Silverlink porque ele sempre depende muito de diretor e da equipe que esse diretor consegue para os projetos. É um estúdio pequeno, ele é fundado em 2008 e ele é mais conhecido por ser um estúdio subcontratado, ou seja, terceirizado em produções, por exemplo, da Shaft e Production ID, principalmente por grande parte desse tempo desde 2008. Ultimamente, ele foi também um estúdio contratado para participar de produções como Haikyuu, Magia Record, Eizouken, Nekopara e Boku no Hero Academia. É um estúdio hoje, nas suas obras principais, muito focado em Isekai e temática de jogos. Os animes como, por exemplo, Bofuri, que eu amei, inclusive tem review aqui no canal, e assim, é um anime que estava muito bem animado. Teve o Nakanohito Genome, que eu assisti 3 episódios, achei qualquer coisa e dropei. O Kenja no Mago e o Death Mart Kara Hajimeru e o Isekai Kyosoko, que assim, são Isekais extremamente clichês e a animação tava bem qualquer coisa, bem qualquer merda. Todos esses animes são desse estúdio. Outros animes que eles fizeram recentemente foram o esquecível Circlet Princess e o engraçadíssimo Midara na Aoshan, que é do mesmo diretor deste anime agora, o Otome Game. E além disso, o estúdio também fez praticamente todos os Fates de Lolis. Ou seja, assim, o estúdio depende muito da direção e dos profissionais que o diretor atrai pro projeto. Pode sair animação nível Kenja no Mago, cheio de reaproveitamento de quadro e copy-pasta de outros animes, ou pode sair nível Bofuri, que grande parte do anime teve luta fluida e mechas obliterantes. Falando então em direção, o diretor é o Keisuke Inoue. Ele é um diretor que se destacou bastante com a direção de Midara na Aoshan e conseguiu, depois disso, um anime full para trabalhar, que é o Otome Game. Literalmente, o short anime Aoshan teve uma ótima repercussão e provavelmente por isso que ele está trabalhando em outra comédia no mesmo estúdio. Ele participou como diretor assistente de 2 animes, também de comédia, o Sonohara Sou no Kanrinin-san e o Masamune-kun no Revenge. A gente pode estar vendo então o início de uma carreira de sucesso como diretor de comédia, mas vai depender muito do que ele conseguir com esse anime, mesmo no limitadíssimo estúdio Silverlink, porque assim, em Aoshan ele já tirou leite de pedra para um anime short. Agora ele vai ter 20 minutos para fazer o anime, então vamos ver o que ele consegue fazer com esse Isekai de comédia. E falando em limitações, a gente tem a roteirista Megumi Shimizu, e assim, aqui a gente tem o meu maior medo, porque a roteirista é a roteirista de Butler, Shitose Momontose Monogatari, que assim, fez o pior último episódio de anime que eu já vi. Sim, muito por causa do roteiro, que ficou cheio de ponta solta em todos os episódios. E no final não fechou nada. Tanto que é o primeiro trabalho dela depois desse anime. Esse anime terminou em 2018, estamos em 2020, né? Um aninho aí quase sem trabalhar pra ninguém. Nenhum trabalho. Então ela não atua em nada desde final de Shitose Momontose Monogatari.
Ela teve um bom início de carreira em 2008, quando ela fez o roteiro de Bonen no Shando, que é um anime do estúdio Bones, mas desde então ela não tá emplacando nada. É uma roteirista que teve problemas na carreira como roteirista. Então a minha previsão final é que assim, o estúdio não ajuda. O diretor já se mostrou bom em trabalhar com coisas limitadas. O medo vem da roteirista, mas que vai depender muito de como o diretor vai adaptar e se ele vai conseguir, mesmo com um roteiro ruim vindo dela, por exemplo, traduzir isso em boas cenas de comédia, de ação, de drama, etc. Dessa vez a gente pode dizer que tá tudo na mão do diretor e é uma aposta dele em lidar com tudo isso e ainda conseguir sair com algo bom. Se tiver uma pessoa pra elogiar, caso o anime seja bom, de fato, elogie o diretor e talvez aí uma redenção da roteirista. Vamos ver o trabalho dela depois de 1 ano e meio parada. Agora eu vou assistir o anime, portanto eu volto já já. Voltei! E gostei muito. Então vamos para as coisas que eu gostei bastante. Gostei muito da contextualização de ela estar em outro mundo, porque é uma contextualização parecida, por exemplo, com o anime do Oitavo Filho, só que é melhor, porque ele não é tão enrolada. E durante essa explicação tem algumas piadas, tem algumas contextualizações engraçadas. Então ele não deixa ser uma descoberta monótona. Ela cai, bate a cabeça, aí lembra das coisas, aí começa a entrar em parafuso. E aí tem a cena do ela aceitar um casamento sem querer. E aí ela vai lembrando de tudo. Puta, não pode acontecer isso, porque se acontecer eu vou ser exilada. E o caramba, 4. Então tem a todo momento uma tensão sobre o que ela vai lembrando e o que vai acontecendo. E não é uma coisa de tipo, morri na outra vida e agora estou nesse mundo. É uma sequência de ações que fazem ela lembrar da vida passada dela e que agora ela tá tendo algum benefício em lidar com a realidade. Mas esse benefício não é tão grande, porque vai depender muito das relações dela e não do poderzinho dela e não da magia dela. Ela vai depender das relações, ela vai depender de tomar atitudes para não ser uma vilã e assim ser exilada ou assassinada. É diferente do que a gente tá acostumado a ver em Isekai. Não é uma protagonista foda pra caramba, é uma que tá se ferrando e vai se ferrar se ela não for uma pessoa boa. E isso vai sendo tratado durante todo o episódio, e a gente tem o drama do irmão dela, que é muito bem colocado no episódio, muito bem colocado, porque a direção está muito bem, porque ela vai migrando em assuntos de comédia pra drama, pra dificuldade de relacionamento, pra previsão do futuro, pra magia. Isso tudo tá muito bem conectado. E dá tempo de você entender o que o personagem tá falando e pensando. Inclusive as cenas que ele coloca dela discutindo com ela mesma e as várias personalidades dela sobre o que fazer, são cenas que dividem muito bem o episódio e como a personagem vai encarar a partir de agora as relações dela. O diretor, ele tem um timing muito bom de onde colocar as coisas. Ele não coloca piada no meio da desgraça, ele coloca tudo bonitinho onde tem que estar. Eu gostei muito da direção do episódio. Inclusive uma cena que me chamou muita atenção na direção é o momento final do episódio, onde ela bate com o machado para abrir a porta pro coitado do irmão dela que tá se afastando da sociedade porque ele é considerado um monstro, tá? Tanta magia que ele tem. Ela vai quebrando a parede, vai quebrando a porta e você vai vendo a luz aparecendo na cara dele. Isso é uma direção boa, galera, porque literalmente ela fazendo força para dar luz pro irmão dela que tá numa solidão absurda, depois de tanta negação na vida dele, ele tá completamente abandonado e ela tá quebrando aquilo na força, e você vê a força que ela tá quebrando, não é uma quebrada de porta fácil, ela tem que dar várias machadadas, entendeu? Isso é um trabalho interessante de direção. Você dá peso pra cena. As cenas que tiveram que ter peso, elas tiveram peso. As cenas que tiveram a preocupação da personagem, você vê que ela está realmente preocupada. A direção de dublagem, a direção de animação, ela tá muito cuidadosa para passar o que a personagem está sentindo de fato. Então eu gostei muito. Dentro desse básico que é o Isekai, eu gostei muito dessa direção que se destaca. Tem momentos, inclusive, como os momentos de relacionamento dela com o George, que é George, né? George Stewart. Fica clara a personalidade dele. Ele tá querendo louco pra rir da cara dela,
de que ela é uma maluca, e ele tem que se segurar pra passar essa pose de príncipe encantado. O anime vai dando várias dicas também sobre a personalidade dos personagens, sem falar muito sobre eles, sem mostrar de fato. Tem várias coisas sendo bem feitas nesse episódio. Até o roteiro, que eu critiquei a Megumi Shimizu, mas o roteiro tá ok, o roteiro tá bem feito. A questão é que o diretor pegou o roteiro que é bem padrão. Você pensa o seguinte, pensa essa cena do Machado, principalmente, que pra mim foi o ponto auge do episódio. Pega essa cena do Machado, naquele desespero que tá o irmão dela. Pega isso e transforma em comédia. Em ela quebrando a porta de qualquer jeito, explodindo o negócio, fazendo aquela carinha de comédia e falando alguma coisa pro irmão dela. Isso é uma direção ruim. Por isso que eu falo que o diretor tem que prestar atenção no roteiro para poder adaptar uma coisa, e não só colocar as ideias dele do que ele aprendeu com relação à direção de shonen, por exemplo. Ele tá falando de uma história que, cara, tem nuances e você precisa mostrar essas nuances. Então, se o personagem tá falando que ele tá em depressão e ele não quer entrar em contato porque ele tem medo de machucar, ele tem que mostrar isso. O personagem tem que estar com esse medo. E por que ele tá com esse medo? Se a personagem tá mostrando que ela quer quebrar essa limitação, ela não quer que ele fique nessa depressão porque isso vai fazer mal pra ela, isso tem que ser mostrado, isso tem que ser valorizado. A arte do anime, da animação, tem que valorizar isso. Para um primeiro episódio, o Otome Game é muito bom. Muito bom dentro da proposta que ele tá querendo colocar. A direção tá muito boa, o timing tá muito bom, a música tá super interessante. Sim, todos os detalhes do anime que fazem um anime ser, no mínimo, bom, ou seja, um pouquinho acima da média, no primeiro episódio de Otome Game tivemos. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, apareça para receber novas notificações e comenta aí embaixo o que você achou do primeiro episódio do Otome Game. Tá ok? Muito obrigado, valeu, falou!